Hello, guys! Nesse vídeo a gente vai fazer a correção da page 23, que abordou principalmente o uso do did, do nosso verbo auxiliar para construir perguntas e frases negativas no simple past. So let's start! No exercise number 1, foi solicitado que vocês reorganizassem as palavras para poder fazer frases. E na nossa letter A, reorganizando essas expressões, nós obtivemos a seguinte frase: Our art teacher didn't book a visit to the local museum. Nosso professor de arte não agendou uma visita ao museu local. Eu quero que vocês observem nesta frase em específico o uso do did, que aqui, por ser uma frase negativa, está sendo utilizado em conjunto com o not, que nós já sabemos é não dentro de frases. Então, o did com o not, a gente obteve a expressão didn't, ok? A localização do didn't é antes do verbo que indica o que essa pessoa não fez, tá? Então, sempre que a gente for fazer frases negativas no passado, a gente deve colocar o didn't antes do verbo que indica o que essa pessoa não fez. Segunda observação que eu preciso que vocês façam com relação ao did é que ele está aqui simplesmente para contar para nós que esta frase é uma frase no passado. Ou seja, ele não será traduzido com significado nenhum quando a gente for compreender o sentido dessa frase, ok? Terceira observação sobre o did. Quando a gente utiliza o did, a gente já falou com todo mundo que essa frase é uma frase no passado, tá? Esteja essa frase na forma interrogativa ou na forma negativa, com o not junto com o did, usando o didn't. Portanto, o verbo que expressa a ação que essa pessoa não fazia no passado, não vai ter que ser colocado no passado também não, tá, pessoal? Aqui, usando frases negativas no passado, fazendo perguntas no passado, a gente pode esquecer verbos regulares, verbos irregulares. Não tem importância isso. Por quê? O verbo que expressa ação vai ser usado na sua forma natural. Olha só. Book, agendar. Se você for lá no dicionário, vai encontrar agendar ou livro, ok? Não precisa acrescentar id, não precisa olhar a lista de verbos irregulares para ver como esses verbos seriam no passado. So, letter B. Organizando essas palavras, a gente obtém uma pergunta. Did the students take an online museum tour? E aqui o computador me pregou uma peça. Não é na, é an, tá ok, pessoal? Antes do online, façam a inversão para mim. Aqui, galera, a gente construiu uma pergunta e por causa disso, nós precisamos perceber que o local do did é antes do sujeito, é antes da pessoa sobre quem a gente está falando. Nesse caso, a frase está falando sobre os estudantes, sobre os alunos. Então, o did tem que aparecer antes da expressão que indica o sujeito da frase, a pessoa sobre a qual a gente está falando, tá ok? Então, aqui ficou. Os estudantes tiveram um passeio online no museu? Uma visita virtual no museu? Se, reorganizando a frase, nós obtivemos: Did your class study art history last semester? A sua turma estudou História da Arte no último semestre? Observem que a gente construiu mais uma pergunta. Did no início da frase, antes do sujeito, e o study, que é o verbo que indica o que essas pessoas, o que essa turma fez ou não fez no passado, o que a gente quer saber sobre eles, não precisou ser colocado no passado, não. Olha, ele tá do jeitinho natural, tá? De reorganizando essas expressões, nós obtivemos: The art curator didn't select any local paintings. O curador de arte não selecionou nenhum pintor local. Aqui, novamente, a gente teve uma frase negativa.
Olha o didn't, onde foi colocado antes da palavra, antes do verbo que expressa o que essa pessoa não fez no passado. E esse verbo que expressa a ação está na sua forma natural, não está colocado no passado, ok? Letter E. Reorganizando estas expressões, a gente possui uma frase interrogativa. Did art books show black and white photos in the past? Os livros de arte mostravam fotos preto e branco no passado? Como é uma pergunta, a gente iniciou essa pergunta com did, ok? O show, que é o verbo que indica a ação sobre a qual a gente quer saber, tá aqui, olha, sem ser colocado no passado e depois do sujeito, ok? On exercise number 2, foi solicitado que vocês combinassem as perguntas às suas respectivas respostas. Aqui nós tratamos de pintores muito famosos, arte no geral. So, letter A. When did Picasso paint his masterpiece, Guernica? Quando o Pablo Picasso pintou a sua obra-prima, Guernica? He completed his painting in 1937. Ele completou essa pintura em 1937. B. Did Mondrian use tertiary colors in his first paintings? O Mondrian usava cores terciárias nas suas primeiras pinturas? No, he didn't. He only used basic colors. Não, ele não usava não, ó. Ele usava apenas cores básicas. C. When did the Louvre Museum first open? Quando o Museu do Louvre abriu pela primeira vez? It opened on August 10th of 1793. Ele abriu no dia 10 de agosto de 1793. Olha quanto tempo, pessoal. Letter D. How much did an art collector pay for Van Gogh's self-portrait without a beard? Quanto um colecionador de arte pagou pelo autorretrato do Van Gogh sem barba? The amount of 71.5 million in 1998. A bagatela de 71,5 milhões em 1998. Who did Monet include in his paintings? Quem o Monet inclui em suas pinturas? His wife Camille, a sua esposa Camille. Então, a nossa sequência ficou assim. B, D, A, E, C. Exercise number 3. Complete the questions using the prompts in parentheses. Complete as perguntas usando as expressões em parênteses. Pessoal, se a gente vai completar pergunta no passado, não tem como você construir perguntas sem o uso do did. Nós vimos no primeiro exercício que o did é um verbo auxiliar que serve para a construção de perguntas no passado. E a gente viu também que ele é a primeira palavra a aparecer na pergunta. O local dele é antes do sujeito. Teacher, você falou que ele é o primeiro a aparecer, mas olha aí, na letra A, B, D, a gente já tem uma palavra. When, why, where. Verdade, nós já temos. São os pronomes interrogativos. Quando, porquê, quem, nesse caso aqui usaram onde, né? Quem, como. As WH questions, quando a gente tem essas palavrinhas, elas têm precedência, tá? Elas são a exceção à regra. Elas antecedem qualquer palavra para construir perguntas. Fora essas palavras aqui, pessoal, o did sempre vai aparecer no início das frases. O local dele é antes do sujeito, antes da pessoa sobre a qual a gente está falando. Então, a primeira coisa que vocês tinham que fazer nesse exercício era identificar sobre quem a pergunta seria construída. Sobre qual instituto, sobre qual objeto, ok? Segundo lugar, qual era o verbo?
para poder fazer as localizações corretas. So, letter A. A gente já sabe que quer perguntar quando. E que essa pergunta é sobre expressionism e start. Start é o verbo. Expressionism é o sujeito da nossa frase. Quando o expressionismo começou? Quem fez essas perguntas sem o did fez todas erradas. O expressionismo, de acordo com a resposta, olha só, começou no início do século XX. Olha a pergunta. When did expressionism start? Quando o expressionismo começou? Viram que a gente não teve nem grandes alterações entre o que está nos parênteses e o que veio para a frase? A grande mudança é que nós acrescentamos o quê? O did. Porque não se constrói pergunta sem o did no passado, ok? Letter B. A gente já tem a resposta. Because she painted about her life, her reality and her feelings. Porque ela pintava sobre a sua vida, sua realidade e seus sentimentos. E aí a nossa pergunta vai ser sobre a Frida Kahlo. E o contexto da pergunta é: paint self-portraits. Pintava autorretratos. Por que a Frida Kahlo pintava autorretratos? Why did Frida Kahlo paint self-portraits? Única diferença do que está entre parênteses para o que veio para a frase. Uso do did. Por quê? Sem o did a gente não construiu uma pergunta no passado. Letter C, letra C. Nós temos uma resposta. No, they didn't. Não. Eles não faziam, não fizeram. They had different artistic styles. Eles tinham estilos artísticos diferentes. E a nossa pergunta vai ser sobre Dali e Picasso. Paint together, se eles pintavam juntos. Não tem como construir pergunta sem did. A única alteração que vai ter do parênteses para a frase é a inserção do did. Did Dali and Picasso paint together? O Dali e o Picasso pintavam juntos? Letter D. Where? Onde? A resposta, mainly in Paris, principalmente em Paris. A nossa pergunta vai ser sobre o artista Monet. E nós queremos saber onde ele exibia suas pinturas. Where did Monet exhibit his paintings? O único acréscimo que a gente teve, o did, antes das expressões exhibit his paintings. E a letra E. Did you visit the museum last weekend? Você visitou o museu no último fim de semana? Yes, I did. I visited the museum and bought some postcards at the gift shop. Sim, eu visitei o museu e comprei alguns postcards na loja de presentes. Eu espero que quem tenha ficado com dúvida nesses exercícios, principalmente o 1 e o 3, agora esteja com isso mais claro na mente. Ok, guys? If you have any questions, feel free to ask. Kisses!